E chegou o dia de contar para vocês como foi a minha experiência com a cirurgia refrativa. Se você vai fazer essa cirurgia ou se você está no processo após ela, continua aqui nesse vídeo que eu vou contar como foi dia após dia e como foi a minha experiência e como está os meus olhos após quase 7 meses ou 8 meses que eu fiz ela. Bora lá? Oi, meu nome é Cristiana Nóbrega e eu prometi trazer para vocês esse vídeo falando sobre a minha cirurgia refrativa. Eu fiz ela em abril, então já faz bastante tempo, já estamos aqui em novembro. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 8 meses de cirurgia refrativa, gente. A melhor escolha da minha vida. Mas antes de começar, quero pedir para vocês se inscrever aqui no canal. Já estamos rumo aos 7 mil inscritos, então já aproveita e se inscreva. Aproveite também, me siga no Instagram, Cristiana Nóbrega, e bora lá começar a falar sobre a cirurgia refrativa. Como eu falei para vocês, eu fiz a cirurgia refrativa em abril deste ano. Eu lembro que eu estava de férias em março, fiquei naquele processo desde janeiro para tentar pelo plano de saúde, que foi por onde eu consegui, graças a Deus, o plano cobriu 100%. Eu tinha 5 graus de miopia nos 2 olhos, inclusive eu lembro que era 5,25 nos últimos exames que eu fiz. Então, gente, foi um processo bem longo, moroso para conseguir pelo convênio. A médica até sugeriu que eu realizasse essa cirurgia pelo particular e depois fosse pelo convênio. No particular, gente, seria por volta de 7 mil reais no meu caso. Eu fiz o método PRK e como eu estava naquele processo de compra do apartamento, etc, eu não tinha como gastar esse dinheiro todo, então eu esperei pelo convênio. Então quando foi no final de março, o meu convênio era o Bradesco. Quando foi no final de março, eles aprovaram, demorou muito para eles realizar essa aprovação. Eu ficava entrando em contato com o Bradesco quase todos os dias, pedindo, né, porque eu gostaria muito de ter feito nas minhas férias, para não precisar pegar dias na empresa, né. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, foi na época que eu já estava trabalhando, eu entrei novamente na empresa, voltei de férias, após 2 semanas eu fiz a cirurgia. E eu acho que foi no dia 9 de abril, e, gente, foi assim, vou contar como é que foi. Eu fiz no Hospital dos Olhos em São Paulo. A minha clínica, ela era em Alphaville. Então, eles pediram para realizar a cirurgia lá no Hospital dos Olhos, lá em São Paulo. E eles pediram para chegar 2 horas de antecedência. A cirurgia, ela foi marcada para as 11 horas da manhã. Cheguei com 2 horas de antecedência, esperei muito. Acho que a minha cirurgia foi quase, era meio-dia ou era 1 da tarde. Foi muito simples, assim, eu cheguei lá, esperei bastante, depois eles me chamaram, eu coloquei tipo um avental, não precisei tirar minha roupa, não precisei fazer nenhum tipo de esterilização, que eu achei até um pouquinho doido, mas ela falou que como era laser não necessitava, então não precisei lavar o rosto, precisei apenas ir sem maquiagem, obviamente. E também cheguei lá, na hora da cirurgia demorou, eu acho que eu fui a segunda pessoa a ser atendida, que nesse dia a médica ela fez bastante cirurgias. E vamos lá, gente. Eu pedi todos os remédios antes, então se você vai fazer a cirurgia, eu super indico você fazer o mesmo, porque assim você consegue pesquisar os melhores valores, porque os remédios eles são bem caros, principalmente os colírios, que eles são anti-inflamatórios, eles são muito caros. Então super indico você pedir pro médico antes, se saiu ali a sua cirurgia, você já pede esses remédios, então já tinha toda a documentação de remédios nas receitas, eu já tinha comprado tudo antes, então tudo certo essa parte. Eu tomei vários medicamentos, era um medicamento para dor, esse medicamento era somente se eu sentisse dor, e eu tomei mesmo não sentindo nada, que eu acredito que foi a melhor escolha, e dessa forma eu não senti nada. Um remédio bem forte, eu não vou falar aqui o nome dos remédios, etc, mas ele só vende com receita e ele era muito forte. É a codeína, que eu vou falar aqui, são um dos princípios. Então eu tomei ela de 12 em 12, eu acredito que ela me ajudou muito a não sentir dor. Eu tomei, eu acho que também dipirona, e também teve 2 remédios que eram colírios, um anti-inflamatório e um lubrificante, foi isso que ela me passou. Então eu cheguei lá, eu na sala, deitei na maca, e é muito doido porque eu tinha 5 graus de miopia, como eu disse pra vocês, e quando eu deitei eu não enxergava nada, assim, do que estava acima de mim, que era a máquina de laser, né?
Então ela pediu pra mim deitar, tudo certo, fez algumas perguntas, eu acho que mediu minha pressão também. Estava tudo certo, eu estava assim bem nervosa, mas eu acho que eu não aparentava estar nervosa, tanto que ela falou que eu estava muito calma. Ela começou pingando os colírios anestésicos e eu tinha muito medo, gente, da parte que coloca o ganchinho assim nos olhos, que pra mim aquilo a gente sentia, né? Porque dá vontade de piscar. Mas não, depois que ela colocou os colírios anestésicos, eu não senti nada. Então a enfermeira, a auxiliar dela, colocou os dois ganchinhos nos dois olhos. Aí ela foi pingando mais anestésico e começou então a cirurgia. Foi muito rápido, eu acho que foi questão de 15 segundos o laser. E ela vai contando junto com a sua enfermeira, a sua assistente. Então ela foi contando o que aconteceu. Ela pinga o colírio, depois ela passa o laser é 15 segundos, eu acho que é muito rápido, gente, muito, muito rápido. Eu lembro que começou por esse olho aqui e foi muito doido. Na hora que o laser veio, você não sente nada, obviamente, porque seu olho está anestesiado. No entanto, você vê tudo, parece que você está vendo assim, você está dentro de um filme, você está enxergando ali, fazendo alguma coisa, mas você não sente nada. Então veio o laser, depois ela com uma espátula começou a tirar a película que estava aqui. Então ela foi tirando essa película, removeu tudo. E uma coisa que eu preciso falar é que na hora que o laser veio, gente, minha visão deste lado embaçou assim, ela já estava embaçada, né, porque 5 graus de miopia, mas ela embaçou assim, ó, 1000%. E eu falei, pronto, fiquei cega. Nossa, eu já fiquei ali por dentro, né? Mas por fora tava de boa. Mas na hora que ela passou essa espátulazinha e depois veio com, não sei se é soro, o que é aquilo. Gente, simplesmente eu enxerguei o que estava acima de mim, assim, parecia um passe de mágica. Assim, foi incrível, assim, na hora eu enxerguei. Aí ela fez o mesmo procedimento nesse olho. Nesse daqui, eu senti como se fossem umas cócegas na hora que o laser estava passando. Então eu senti umas cócegazinhas. Não sei se eu deveria ter sentido isso, mas eu senti, mas eu não senti nenhum tipo de dor. E na hora que acabou os dois, ela fez o mesmo procedimento nesse daqui. A cirurgia em si, eu acho que eu fiquei na sala 10 minutos, no máximo. 10 minutos no máximo. E ocorreu tudo bem, ela me deu ali um pouquinho das instruções, né, de como eu deveria aplicar os medicamentos, e também me deu o atestado. Eu peguei 8 dias de atestado, porque no dia após, dia 1 de maio seria feriado, então seria 9, né, então pra mim ficou show, 9 dias. E vamos lá, voltei pra casa, e quando eu voltava pra casa, eu voltei de carro, meu noivo, meu pai foram, e gente, eu conseguia ler tudo, todas as placas. Eu acho que quem faz essa cirurgia deve ter essa mesma sensação que eu. A gente parece criança lendo as placas, porque eu não conseguia enxergar, às vezes, nem de óculos, nem de lente. Então, eu enxergava todas as placas, né? E não é bom, né? Logo após a cirurgia, você ficar forçando a sua vista, né? Sua visão. Mas, gente, era mágico. Eu conseguia ver tudo, assim, eu conseguia enxergar. Era incrível, incrível, incrível. Eu senti só um pouquinho dessa fotossensibilidade, mas não tanta. Então, eu saí com os olhos tampados. Deixa eu ver, gente, se eu tenho acrílico aqui ainda. Ah, eu tenho sim, ó. Eu saí com esse acrílico aqui, o de lá. Então, foi apenas ele aqui. Eles colocaram os esparadrapos e só. Aí eu coloquei um óculos, né, pra não ficar muito fotossensível. Mas assim, eu enxergava tudo. Eu enxergava tudo, era fantástico ler as placas, assim. Aí eu cheguei em casa, almocei, porque eu acho que eu cheguei em casa era quase 2 da tarde. Eu almocei e depois eu já vim pro meu quarto, que já me começou a me dar sonolência. Eu acho que por conta dos medicamentos que quando eu cheguei em casa eu já tomei. Então já começou de certa forma a me dar uma sonolência. Aí eu vim pro meu quarto, fechei tudo, que eu vi bastante vídeos, que é recomendado. Então eu fechei tudo. Ai, gente, espero que dê pra contar aqui tudo, que a bateria da minha câmera está acabando. Então eu fechei tudo aqui e o que eu pedi pro meu noivo era que ligasse meu notebook, deixasse ele quase fechado, mas que eu conseguisse ouvir as séries, porque assim não ficaria tão entediante, né? Porque eu deixei o quarto todo fechado. Eu fiz isso. Aí depois eu lembro que depois de umas 2 horas mais ou menos que eu já tinha feito isso, eu não consegui dormir, porque eu tinha que ficar aplicando o colírio de 2 em 2 horas. Então, assim, ó,
eu passei a aplicar esse colírio assim que eu cheguei e foi de 2 em 2 horas até eu tirar a lente. Eu não contei isso, mas eles colocaram uma lente também protetora para preservar ali o local da cirurgia. Então eu ficava sempre aplicando o colírio. E assim, aí eu fiz isso, coloquei o notebook, fiquei ouvindo, ele colocou o notebook, né, uma série. Aí eu fiquei ouvindo a série. E eu lembro que depois de umas 2 horas minha irmã chegou aqui e eu fui abrir a minha porta. E assim que eu abri essa porta, gente, era uma claridão absurda, absurda. Assim, eu acho que parecia que eu nunca tinha visto tanta luz na minha vida. Que era a fotossensibilidade que começou a aparecer. E nisso, meus olhos começaram também a ficar bem embaçados, muito, muito embaçados. Quando eu cheguei, minha visão estava perfeita e quando, por volta desse horário, assim, 2 horas depois, mais ou menos, minha visão começou a embaçar muito, muito mesmo, gente. Mas eu sabia que fazia parte do processo. Então, esse foi o dia 1. Eu dormi, assim, mais ou menos porque eu tinha que aplicar o colírio de 2 horas. Depois a médica acabou me falando que no horário de dormir não precisava. Mas, no entanto, ela falou que isso me ajudou muito na cicatrização, para ser uma cicatrização boa. No segundo dia, gente, a minha visão começou a embaçar bastante. E era, assim, uma sensação meio... Ai, será que vai parar isso? Mas beleza, eu continuava ali usando os óculos escuros. Sempre tentava manter o meu quarto o máximo de fechado. Terceiro dia, foi um dia também que a minha visão ela voltou melhor. Sempre é isso, né? A visão ela melhora, a visão ela piora. Então a minha visão no terceiro dia ela estava melhor. Ela estava assim, eu conseguia enxergar, eu conseguia assim, enxergar de longe, né? Que era o meu maior problema. No entanto, gente, de perto eu não conseguia enxergar nada bem. Era horrível. E dessa época eu fiquei, eu acho que 3 a 4 dias sem olhar para o celular. E eu nem conseguia ler o celular, inclusive nada, porque ficava tudo muito, muito embaçado, assim. Era horrível, horrível. Então, eu recomendo bastante, se você for fazer a cirurgia, faz um detox de celular. Porque assim a sua visão vai ficar muito melhor, porque você não cansa ela. Então, eu lembro que eu fiquei 3 dias sem celular. Foi horrível, né, pra quem está super acostumado. Mas eu já tinha esquematizado tudo que eu deveria. Então, fiquei ali sem celular. E é isso, no terceiro dia, ótimo. Eu não senti, gente, nenhum tipo de dor. Que eu vi bastante relatos de pessoas que sentiram dor. Então, até então, no terceiro dia, nada de dor. Continuava tomando a codeína, aplicando os colírios de 2 em 2 horas que a médica recomendou. E assim, indo tudo certo. No quarto dia, foi numa sexta-feira. E, gente, nesse dia eu pensei que a minha visão ia ficar terrível para sempre. Do nada, a minha visão, ela embaçou de vez. Muito, 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 muito assim. Ela ficou completamente embaçada. E eu fiquei com uma sensação muito ruim. Assim, eu fiquei com medo da minha visão ficar daquele jeito, né? Super embaçada. E é isso, assim, na sexta-feira a visão super embaçada, mas graças a Deus eu não sentia nenhum tipo de dor, meus olhos eles estavam bem, continuava ali com a lente. Muitas pessoas elas ficam receosas quanto à lente, né? Ah, ela vai cair, ela não vai cair, mas gente, a lente ela fica super segura. E eu fiquei também receosa, mas ela fica muito segura ali nos seus olhos. Nessa fase, gente, eu não lavava o cabelo meu no chuveiro. A médica falou, acho que depois de 2 dias podia, mas eu não lavei. Eu preferi não lavar o cabelo no chuveiro. Eu, inclusive, fui lavar o cabelo no terceiro dia, porque eu tinha lavado já no dia da cirurgia. Então, no quarto dia, eu fui lavar, acho que no quinto, foi no sábado, eu fui lavar no tanque mesmo o cabelo, porque eu fiquei receosa e não lavava o meu rosto. O que eu fazia era passar no helicóptero. O que eu fazia era passar um paninho assim, porque meu rosto ficou bem oleoso, não aplicava nenhum tipo de sérum, nada no meu rosto, né? Então, assim, ficou muito, muito embaçado. E no quinto dia, que foi no sábado. Então, gente, continuando, a minha bateria acabou aqui. Eu fui carregar. Então, continuando, no quinto dia, que foi no sábado, eu fiz a cirurgia na terça. Eu fui até pra casa do meu namorado, ele morava numa cidade um pouquinho distante daqui, de onde eu moro. Então, eu fui pra casa dele, foi bem tranquilo. Pra não pegar muita luz,
no carro, eu fui no banco de trás, fui com óculos, tudo certinho. Sempre que eu tinha que andar, eu andava com óculos e essa foi a primeira vez que eu saí de casa. Eu fiquei bem receosa, confesso, fiquei muito, muito receosa, né, de sair, entrar alguma coisa nos meus olhos. Uma coisa importante é que de quinta para sexta, eu acho que foi isso, de quinta para sexta, eu durmo sempre com um travesseirinho de pelinho, e eu acho que esse foi um erro meu, inclusive. E vocês prestem atenção que eu vou contar o porquê. Na madrugada, eu senti como se fosse alguma coisa entrando no meu olho, e eu lacrimejei muito, muito, que foi esse olho aqui, esse daqui. Eu lacrimejei muito, muito nele, mas depois ficou tudo certo. Então, sábado também tudo certo. Eu lembro que eu passei o final de semana lá, então no domingo eu senti um pouco mais de dor. Não como uma dor, mas um incômodo. Então eu tomei novamente a codeína. Como eram só 5 dias, eu tomei novamente codeína e ficou tudo certo. Eu fui chamada para realizar o financiamento do meu apartamento, né, com o meu noivo, na terça-feira. Então, eu fiquei bem receosa de ir, quase que eu cancelava, mas, gente, fui lá em São Paulo. Quem realiza financiamentos pela Caixa sabe que é sempre lá em São Paulo. Então, fui até lá, fui também de óculos, não passei maquiagem, eu queria estar super linda esse dia, né, para tirar uma foto, mas não podia, né. Então, fui super bem. A visão nesses dias, gente, estava cada vez melhor. Foi incrível, assim, a visão cada vez mais melhorando. Eu conseguia ler tudo e só o celular que não. Toda vez que eu acordava de manhã, depois que eu pegava o celular, então vamos contar a partir dessa segunda. Quando eu pegava o celular, gente, de manhã, eu não conseguia enxergar. Isso era assim que eu acordava. Então, eu pegava o celular para ver a hora, eu não conseguia enxergar a hora. Era assim como se uma visão de perto ela tivesse piorado muito. E eu fiquei muito receosa. E isso permaneceu por alguns dias e também, gente, sempre aplicando o colírio de 2 horas, tomando os medicamentos que a médica pediu. E na terça-feira fui realizar o financiamento, tudo certo. Depois a gente foi comemorar, também tudo certo. Na quarta-feira foi o feriado também, gente. Voltei para casa do meu noivo também, tudo certo, tava assim perfeito. E na quinta eu retornei para casa, que foi o dia que eu comecei a trabalhar, e esse mesmo dia era o dia do retorno com a médica. Então eu trabalhei 1 horinha e em seguida já era a consulta com a médica. E foi o dia de retirar as lentes, então demorou aí 9 dias, mais ou menos, 10 dias para retirar a lente. E, gente, até então tava chuchu beleza, enxergando cada vez melhor. Eu enxergava, claro, que alguns pontos eu enxergava um pouquinho mais embaçado, mas estava recém-operada, né? Então, cheguei na médica, ela viu, ela fez o exame lá para verificar quantos graus eu tinha. E ela viu que eu tinha basicamente zerado e apenas um olho, que foi esse daqui, que eu tinha contado para vocês que uma dessas noites lacrimejou bastante, que ele estava com algum resquício, que ela viu, ela falou assim, que pode ter sido um resquício da operação, da cirurgia, ou pode ser que alguma coisa caiu no meu olho e como estava cicatrizando super rápido, ficou lá. Então, assim, a cicatrização estava perfeita e ótimo. Tirei a lente. Perfeito, gente. A sensação de tirar a lente na hora lá, ela coloca anestesia, então é muito tranquilo. No entanto, conforme o passar das horas, a anestesia vai passando e na hora que pisca, tipo, dá como se fosse uma arranhada, assim, você sente. Não é a mesma coisa de quando você estava com lente, porque a lente ela é uma proteção. E a lente saiu super fácil também. Então, ela pediu para retornar depois de 1 semana, até para analisar esse caso. Este olho, ela falou que a cicatrização estava perfeita, tudo indo conforme deveria ocorrer. Contei para ela que estava passando o colírio, aplicando o colírio de 2 horas. Ela disse que não necessitaria, né? Mas que tudo bem, que continuasse, né? Não precisava mais também acordar às noites para aplicar. Então foi isso. Quando eu saí de lá, eu senti que os meus olhos regrediram bastante, que eu acho que foi por conta dessa retirada da lente. Eu comecei a ver muito embaçado e imagina só, eu tinha saído daqui, começado a trabalhar um pouquinho e quando eu voltei, meus olhos estavam muito embaçados. Gente, imagina só como eu estava trabalhando. Eu aumentei a fonte do computador da empresa, assim, no máximo que eu podia e conseguia, assim, trabalhar, mas era bem difícil, assim, a vista cansava muito rápido.
E tudo bem, a gente foi passando, né? Eu sabia que isso ia acontecer. Na hora que piscava, sentia os olhos assim meio raspando assim, mas assim, não tava sentindo nenhuma dor. Então os dias foi passando, continuei tomando medicamento. Como eu disse pra vocês, pra mim foi muito tranquilo. Inclusive até a médica comentou se eu não tinha sentido muita dor, porque alguns pacientes que fizeram no mesmo dia que eu ligaram para ela chorando de dor, mas eu não. Eu acho que a codeína, ter toda essa precaução de tomar um remédio mesmo sem sentir dor, ajudou muito. Então foi isso. Assim, continuava, não passava maquiagem, nem nada. E eu comecei, acho que, a passar maquiagem a partir do 15º dia. Então, na próxima quinta-feira eu voltei, eu retornei lá na médica e ela viu que esse olho continuava com essa... Gente, é um negocinho assim muito pequeno, assim, que ela só viu através da lupa, né? Como se fosse um pelinho, alguma membrana que ficou ali. Então ela falou, então vou fazer o procedimento por aqui. E eu, óbvio, nossa, super amei. Falei, vai ser rápido, tranquilo, né? Tranquilíssimo. Leigo engano. O que aconteceu então? Ela anestesiou meus olhos, ela disse que isso aqui estava perfeita, a cicatrização, já não havia mais resquício de miopia, e nesse aqui estava com 0,25 de estigmatismo, que era devido a isso que tinha ficado em mim. Então, gente, ela raspou, ela pegou como se fosse uma giletezinha, eu não sei, deve ter um nome cirúrgico para isso. Então, ela tentou raspar lá, ela colocou anestésico, tentou raspar esse negocinho que havia ficado. E na hora eu não senti nada, eu só ouvia o barulhinho de como se estivesse raspando. E tá, cheguei, e então o caminho tava tudo certo, lá no hospital tava tudo certo. Eu não apliquei nenhuma outra lente, né, o que eu acho que deveria ter acontecido. Então tava perfeito. No caminho, gente, eu comecei a sentir uma dor. Algo diferente, era apenas nesse olho, assim. Era insuportável. Era suportável, aliás, até esse momento. Mas quando eu cheguei em casa, que eu acho que começou a passar o efeito, né, 100% da anestesia, gente, aí eu sofri. O que eu não sofri na cirurgia, né, nesse pós da cirurgia dos 2 olhos, eu sofri com essa raspagem. Eu não podia piscar, assim, ó, que parecia que tinha agulhas, tinha várias agulhas assim nos meus olhos. Gente, era horrível, lacrimejava. Aí eu tomei de novo a codeína, né, fiquei tomando ela, porque na hora que tomava ela, depois de uns 10 minutinhos, ela tipo, aliviava 100% da dor, porque ela é muito forte. E, gente, era horrível, assim, era horrível, assim, parecia que tinha muitas agulhas nos meus olhos, assim, e eu já não aguentava mais ficar com a luz, assim, acesa. E imagina só, eu voltei a trabalhar, né? Então, gente, foi horrível, horrível, horrível. Eu lembro que nesse dia eu estava com menos demandas lá no trabalho. Eu já tinha terminado todas as demandas, eu pedi pra sair um pouquinho mais cedo. Porque assim, eu só aguentava ficar de olhos fechados e eu não podia abrir ele porque eu tinha sensação. Porque, obviamente, a área ela estava ali recém-operada. E imagina, você piscando, você sente 100% dos olhos. Quando tava calente, eu não sentia isso, não, por isso que a cicatrização ela foi legal. Mas com isso não, tava ali, ó. Aqui a pálpebra estava batendo direto nos olhos, né? E, gente, foi horrível. E eu fiquei com essa sensação na quinta e na sexta. No sábado, graças a Deus, nossa, amém. Melhorou muito. Eu tive que sair, eu lembro, e eu cancelei porque foi horrível, horrível, horrível. O que eu falei pra médico, o que eu não sofri na cirurgia, eu sofri agora, porque foi tenso demais, demais. Mas aí conforme foi passando, e com isso os meus olhos, eles começaram a ficar bastante embaçados. Então se você vai fazer a cirurgia, gente, saiba que é uma rotina de melhora e regride, melhora e regride, melhora e regride. Pelo que eu entendi, a cada 4 dias há uma super cicatrização nos olhos, né? Uma cicatrização muito boa. Então, antes de chegar esse dia, ele regride, depois ele volta de novo, cicatriza bem, começa a entrar mais luz, você começa a enxergar melhor. Então, na outra semana eu voltei novamente lá, contei pra ela, chorei as pitangas, né? Falando que foi horrível ter colocado ter feito essa parte.
e tudo bem. E ela falou que ainda restou um resquício dele ainda nesse olho, mas que ela não ia querer mexer e que estava tudo certo, fez a cirurgia, então sobrou 0,25 de astigmatismo nesse olho aqui. E depois ela pediu para ir retornando a cada 2 semanas, a cada mês, a cada 3. E foi assim que eu fiz. E, gente, depois de um mês, eu posso dizer assim que meus olhos melhoraram na 4ª semana. Estava assim perfeito como está hoje, assim, é incrível, gente. Eu acho que quem enxerga muito bem, sempre enxergou muito bem, não tem esse feeling de quem não enxergava bem, porque, gente, como é perfeito enxergar. Nossa, é mágico, gente, é mágico enxergar, tipo assim, eu tô vendo aqui um produto, eu consigo ler esse produto. Assim, foi a melhor cirurgia que eu já fiz na minha vida. Pra mim foi muito tranquila, eu posso dizer, se você vai fazer o método PRK, sabe que no meu caso foi muito, muito tranquilo, como eu disse pra vocês, se a médica indicar pra tomar um remédio mais forte, caso sentir dor, tome sem sentir dor, porque assim você já vai se prevenindo. Foi muito tranquilo, comprei muito salgadinho pra comer nesse período, comprei muita bolacha, comprei muito chocolate, assim eu poderia ficar me distraindo. Como eu não podia mexer no celular, eu fiz isso de colocar o computador, virar ele, então não tinha luz, né, basicamente. E assim, gente, já tem aí, né, quase um ano, 8 meses, né, que eu fiz a cirurgia. E tá perfeito, tá perfeito. Quando eu tampo esse olho aqui, eu sinto ele embaçado. E ela diz que isso vai acontecer por conta desse negocinho, esse resquício que ficou da cirurgia, alguma coisa que entrou durante a cicatrização. Então esse daqui eu enxergo embaçado, mas quando eu fecho esse daqui tá tudo perfeito. Gente, eu consigo ler tudo, eu não conseguia ver nada. Pra mim, quando eu olhava pra frente, tava tudo embaçado. E agora tá perfeito, perfeito, assim, perfeito. A cirurgia PRK, ela é um método que é mais demorado, a recuperação. Mas, em contraproposta, esse método ele é muito seguro em casos de que você precisa fazer uma nova cirurgia. Ao contrário do LASIK, em que a recuperação ela é mega rápida, né, 2 a 3 dias ali, ela corta mais, né, há um corte. No caso do PRK, não, ele apenas raspa, né, vem o laser e apenas raspa. Então, apesar de ser um método que você vai ter uma cirurgia, um de maior tempo, é um método muito, muito seguro. Então, eu gostei bastante. Como eu disse para vocês, o meu único problema foi esse que apareceu, mas a cirurgia em si foi muito rápida, 15 minutos. Não fiquei com nenhum medo lá na hora. Tirando aquela parte que eu falei para vocês, que parece que eu ia ficar cega. Mas deu tudo certo, gente. Que sonho é enxergar. Eu acho que vou ter sempre retornos na médica após um ano. No meu último retorno, ela disse que estava tudo certo. Eu refiz todos os exames. Inclusive, tem exames que o convênio não cobre. Que eu vou deixar aqui pra vocês o nome, gente, que eu esqueci. Então, paguei 250, eu acho. E agora eu também paguei 250 nele, pra refazer ele, pra verificar se estava tudo ok. E graças a Deus, gente, tudo certo nos exames. São muitos exames que você tem que fazer, mas compensa muito. A maioria é coberta pelo convênio, só esse que eu mostrei aqui pra vocês, que ele não é coberto, mas vale a pena, gente, porque nada paga você enxergar bem, você está num local de sol que você precisa ficar com aquele óculos de grau. Eu ainda não fui na praia, mas eu acho que vai ser uma sensação boa também, porque eu sempre ia de lente e não podia olhar o rosto porque estava de lente. E, gente, ai, que incrível. Então, se você está com medo de fazer a cirurgia refrativa, eu super indico você fazer, gente, vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Se você for fazer o método PRK, vai ter esse momento chatinho ali de você após o cirúrgico, mas, gente, super compensa, né? O que é um mês para uma vida inteira enxergando bem, né? Eu amei e, sem dúvidas, foi uma das melhores conquistas desse ano ter feito a cirurgia. Eu odiava usar óculos, tanto que aqui eu sempre usava lente, né? E a lente é cara, então acho que compensou muito. Gente, amei. Se vocês quiserem, deixem as perguntas aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo em vídeo. Porque assim eu posso tirar algumas dúvidas que pode ter surgido. Mas assim, gente, a minha cirurgia foi perfeita. Indico muito, muito, gente. É a realização de um sonho, enxergar. Não precisar mais usar óculos. Engraçado que esses dias eu vi meu óculos aqui, eu coloquei ele. Gente, eu não enxergava nada. Porque eu coloquei o óculos, gente,
como é que era muito alto o meu grau. E agora está tudo certo, assim. Ai, a realização de um sonho, gente. Tô muito, muito feliz de eu poder enxergar, poder fazer a maquiagem ali, tudo certinho. Ótimo, perfeito. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que ficou um pouquinho longo, né? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo respondendo. Eu não sei se ficou bem explicativo, mas assim, é que comigo foi muito tranquilo, né? E é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu gostei, se você tem alguma dúvida. E até a próxima. Tchau!